Buenas, deixa eu dizer para vocês o seguinte, sexta-feira, às vezes eu falo assim, né, esse é um governo esquizofrênico, e ele é. Eu digo que conseguiu reunir de um lado o que de melhor existe do ponto de vista do ultraconservadorismo, né, do liberal conservadorismo, e do outro lado conseguiu reunir o que há de pior entre os fascistoides, entre intelectualoides, seres descerebrados e alguns de caráter absolutamente comprometido, mas que pelo menos vivem fora do Brasil. Né? Me refiro a quem? Ao Cavalo de Carvalho. Cavalo de Carvalho, o antropólogo metido a besta, que não é antropólogo, errei, é astrólogo, porque o cara nem na quarta série andou. Agora está tirando os funcionários dele do Ministério da Educação e nomeando na TV Escola. Muitos dos caras que saíram do Ministério da Educação e as pessoas acharam que tinham abandonado o governo, não. Eles estão sendo nomeados na TV Escola, que é bancada pelo MEC. Pois um governo que consegue reunir essas coisas todas, eles não podem causar surpresas. Né? Um governo assim não pode causar surpresas. Né? Os liberal-conservadores, eles são liberais conservadores. Né? Veja assim, agora a equipe econômica do governo anuncia que o salário mínimo não será reajustado na forma que vinha sendo praticada no Brasil nos últimos anos. Como é que se fazia? Variação do PIB nos últimos 2 anos, mais a inflação, salário mínimo. Mas não, sai a variação do PIB. Né? E somente inflação, e olhe lá, isso tem consequências avassaladoras. Isto representa, aspas, uma economia de quase 8 bilhões de reais. Para quem? Isso são 8 bilhões de reais que deixam de entrar no mercado. São 8 bilhões de reais que não fomentam consumo, que não fomentam salários. Esta é a proposta do liberal conservadorismo. Como é que ele funciona? O liberal conservadorismo é assim. Pobre é pobre, que se vire. O Estado não tem obrigação de criar condições para que eles se incluam. A este propósito, o índice de gente abaixo da linha da pobreza no Brasil atingiu 21%. Isso quer dizer um aumento de 7,3%, né, no índice. Então são brasileiros, muitos deles bolsonaristas, que não ganham mais do que $5 por dia. Então esses estão na linha da pobreza. Sabe quem são esses caras? É a tal de nova classe média criada no governo Lula. Aqueles 40 milhões que foram incluídos estão sendo mandados de volta, segundo estes caras, para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. Isto é política econômica concreta, real, pegando na vida, pegando no dia a dia. Então olha a combinação. Os Olavetes, atrás desse Vélez, aquele ministro da Educação, que diz que vai mudar os livros didáticos para inventar histórias que são histórias que eles acreditam verdadeiras, mas que a historiografia séria, de esquerda e de direita, abomina. Mas o Ministério da Educação e os Olavetes estão fazendo isso. Atenção, gente, atenção. É só abril. Estamos chegando em abril. Só abril. Enquanto isso, o mestre do liquidificador, Strionics, o Lorenzoni, o cara da Casa Civil, que já aprontou tudo que vocês possam imaginar. Imagina se esse cara encontra uma batedeira planetária, ele enlouquece. Estão criando um conselho de governo com lideranças partidárias. Quem são essas lideranças partidárias? Aquelas que eles abominam, que dizem que vivem e sobrevivem da velha política, sem nunca terem dito o que é a nova política. A nova política talvez seja conversar por tweet. Conversar não, falar, monologar, porque tweet não tem diálogo. Então, o Bolsonaro, né, junto com esta coisa que é o governo dele, que sabe-se lá o que é, né, ele está criando uma condição de mandarem ele embora. Porque após a reunião com os
chefes de partido, o que ele disse? Viram, nós não trocamos cargo. Uma resposta para quem? Para o Mourão. Então vamos ver até quando dura isso, né, gente? O Paulo Guedes foi estraçalhado na Comissão de Constituição e Justiça, o articulador político que não consegue estabelecer um estômago frio, né, para aquele ambiente que ele sabia que ia encontrar, uma oposição rastejante e rastaquera, né? Seja o que Deus quiser, mas o importante que fique é isso, a mudança na política do salário mínimo. Não é só blá, blá, blá. As coisas acabam vindo para a vida real e pega quem mais precisa. Pensem sobre isso. Pensem sobre isso. Onde este governo vai operar para economizar? Tirando 8 bilhões de reais do mercado, em cima de quem? Em cima de quem ganha o piso nacional de salário. Pensem, hoje eu vou voltar para fazer a sugestão de leitura no final de semana. Vamos lá, seja o que Deus quiser.